Oi, tudo bem? Você já percebeu que às vezes a gente aceita palavras duras sem recuar e em outros momentos parece que vamos ter um ataque de nervos? E como é que a gente faz para manter o diálogo, continuar conversando à beira de um ataque de nervos? Deixa eu contar uma história para você. Uma vez eu estava passeando no shopping com os meus filhos, eles eram pequenos, eles tinham 4, 5, 6 anos mais ou menos, e a gente estava passeando no shopping. Sabe quando criança insiste que quer alguma coisa e a gente vai se irritando? E eu estava com o horário apertado, tinha que sair dali para fazer alguma outra coisa, tinha um outro compromisso, e eles estavam insistindo que queriam algumas coisas que eu não estava disponível ou disposta para dar naquele momento. E isso foi me irritando. E eu fui ficando nervosa. E aí, no meio da conversa, eu tentei me manter calma. Eles falaram: mãe, a gente pode tomar um sorvete? Falei: pode, vamos tomar um sorvete. E nós fomos, para a praça de alimentação para pegar um sorvete. E ali ficamos esperando o sorvete e o rapaz começou a atender e começou a preparar o sorvete. E ele preparava o sorvete e não conseguia e derrubava o sorvete. E daí preparava o outro sorvete e não conseguia e derrubava. A terceira vez que ele estava montando o sorvete para entregar para os meus filhos, os dois ali conversando, brigando, brincando, e eu vendo aquele atendente preparando aquele sorvete, e eu já estava irritada, já estava nervosa. Chegou um momento em que eu não consegui me controlar. E eu perguntei para o atendente se ele não estava precisando de ajuda. Ei, moço, você não está precisando de ajuda aí não? Mas eu não fui nem um pouco simpática. Não fui nem um pouco gentil. Quando eu explodi de nervosa, de irritada, de impaciente, o atendente levantou a cabeça, me olhou, e quando ele veio na minha direção, eu percebi que ele tinha uma plaquinha dizendo que ele estava em treinamento. Aí eu quis morrer. Eu quis morrer de vergonha, eu quis buscar as palavras que eu tinha falado e trazer de volta, e daí já não dava mais. Meus filhos ficaram atônitos, me olharam e falaram: mãe, o que está acontecendo? Você é sempre tão paciente. Mas eu tive uma explosão, quase um ataque de nervos. Sabe, as pessoas têm reações diferentes. As pessoas às vezes não conseguem se controlar. E aí a gente começa a entender que as emoções fazem parte da conversa. E sabe, nós criamos as emoções, elas são nossas. Ninguém pega a emoção e fala assim: ó, Betina, ó, agora você vai ser irritada. Betina, ó, agora você vai ser paciente. Ó, agora um pouquinho de nervosismo. Não, nós criamos as emoções. E quando nós criamos as emoções, por uma série de razões, existem dois caminhos que nós precisamos entender para que um relacionamento seja saudável, seja leve e continue, que a relação tenha futuro. Nós podemos dominar as nossas emoções ou sermos dominados por elas. Então há dois caminhos: ou a gente domina a nossa emoção, percebe o que está acontecendo com a gente e se controla e administra, ou então a gente não domina e a emoção acaba nos dominando. Foi exatamente o que aconteceu comigo na história lá com o atendente do sorvete. Sabe, eu não consegui controlar a minha irritação, a minha impaciência. Eu fui dominada pelas minhas emoções. E isso não é nem um pouco legal nos relacionamentos, não é nem um pouco legal no dia a dia, nas conversas, com as pessoas que a gente ama. E se você parar para pensar, normalmente nós explodimos, perdemos a paciência com quem a gente mais ama, com quem está mais perto da gente, com quem convive mais com a gente, com aquela pessoa que merece receber o nosso melhor. Nós não temos tempo para dar o nosso melhor para ela, e quando chegamos perto dela, temos o quê? Uma sobra do que seria o nosso melhor. E aí elas acabam entrando em contato com algumas reações nossas que de repente não são tão interessantes ou tão saudáveis para um relacionamento. Há dois tipos de pessoas e é bem importante a gente entender isso. A primeira pessoa, o primeiro tipo de pessoa, são aquelas que são boas de diálogo. É isso mesmo, pessoas boas de diálogo são as que dominam as emoções, as que conseguem perceber o que está acontecendo, respira fundo e domina as emoções. Mas também tem outro tipo de gente, é o segundo tipo de pessoas, aquelas que são ruins de diálogo. São aquelas que são dominadas pelas emoções.
acabam se tornando reféns daquilo que estão sentindo. Sabe, tem um segredo nessa história, e o segredo está na história que você conta pra você. Como assim, Bettina? Pois é, a gente conta uma história pra gente. E essa história, ela é contada, digamos assim, numa etapa intermediária entre o que a pessoa falou e o que você vai falar nesse período aqui, ó. É esse período, é aqui que você conta uma história pra você que vai transformar o que você está sentindo em palavras, em reações. Vamos voltar na historinha lá minha com o atendente, o menino do sorvete? Então, o que eu contei pra mim enquanto eu via ele preparar ali, né, o sorvete? Eu contei pra mim na minha mente, esse menino está muito enrolado. Esse menino tá fazendo eu perder minha paciência. Esse menino tá me desafiando. Esse menino não sabe o que tá fazendo. Essas foram as frases que eu fui falando pra mim enquanto eu vi o que ele estava fazendo. E isso foi me deixando mais irritada. Isso foi me deixando mais nervosa, chegar ao ponto de explodir e ser então mal educada mesmo, grosseira com aquele rapaz, que foi o que eu fiz. Eu fui grosseira com ele. Então o segredo está na historinha que a gente conta pra gente, nessa fase intermediária, entre o que a pessoa faz ou fala e a sua reação. É porque funciona assim, ó. Eu pensei como menino no que ele estava fazendo. Eu sinto, a partir do que eu pensei que ele estava muito enrolado, que estava me irritando. A partir disso que eu pensei, eu me sinto mais nervosa, mais impaciente. Então eu penso, eu sinto e eu ajo. E foi como eu agi, então explodindo, né, tendo quase que um ataque de nervos na frente daquele atendente e dos meus filhos também. E aí você pode se perguntar, né, como fazer então para não se deixar dominar pelas emoções durante a conversa? Existe aí um passo a passo, um caminho que a gente precisa trilhar para poder identificar, né, o que nós estamos pensando, a historinha que nós estamos contando pra gente mesmo, até o momento da nossa reação. Então presta atenção, são 5 passos importantes para ajudar você a dominar as suas emoções e ser uma pessoa boa de diálogo, né, para manter aí a saúde das suas relações. Então vamos lá. Primeiro passo: analise os seus sentimentos. Pensa no que você está sentindo enquanto o outro fala ou enquanto o outro faz algo. O que ele está falando ou está fazendo está despertando em você. Qual é esse sentimento? Pensa, qual é o sentimento que está sendo gerado em você neste momento? Segundo passo: analise a sua história, ou seja, aquela história que você conta para você enquanto o outro está fazendo algo ou está falando. E fala sério, a gente sempre conta uma historinha pra gente. E é por causa dessa historinha que a gente age e reage da forma como a gente age e reage. Então, o primeiro passo você lembra, né? Você precisa entrar em contato com o que está sentindo. E o segundo passo, você precisa analisar a sua historinha. Vem pra minha história do menino do atendente lá do sorvete. Eu estava me sentindo irritada. Não era ele que estava me irritando. Eu estava me sentindo irritada. Mas daí eu comecei a contar para mim mesma a historinha de que ele estava enrolando para me atrasar ou para me irritar, o que não era verdade, né? Então essa historinha que eu contei para mim mesmo foi o que fez a minha reação ser tão brusca. Então o segundo passo é analisar a história que você conta para você. Terceiro passo: depois de você analisar os seus sentimentos, você analisar a historinha, retorne ao fato. Como assim, Bettina? Presta atenção no que está acontecendo. Analise o seu sentimento, analise a história que você conta para você, mas retorne aos fatos. Nem sempre aquilo que você está falando para você corresponde à realidade do que está acontecendo, ok? Quarto passo: preste atenção se você não está se colocando como vítima, né, da história. Oh meu Deus, estão de novo fazendo isso comigo. Oh meu Deus, pra mim sempre é desse jeito, tudo é tão difícil. Preste atenção se você não está se colocando como vítima nesse contexto, porque quando nós nos colocamos como vítima, a nossa reação sempre é ou ficar na defensiva ou partir para a agressividade, né? Então esse quarto passo é bem importante. Verifique se você não está mais uma vez se colocando como vítima na história. E o quinto passo, foque naquilo que você realmente deseja. Na minha história lá com o menino do sorvete, eu queria os sorvetes de maneira mais rápida. Se eu tivesse conversado com ele e ter dito: moço,
eu preciso desse sorvete, porque a gente está com um pouquinho de pressa. Se eu fosse um pouco mais gentil, mas focando naquilo que eu estava precisando, certamente o resultado teria sido outro. Sabe, qualquer fato pode gerar histórias na nossa mente. Cuidado para você não ficar refém das histórias que fazem você vítima, sabe? Que vão te despertar sentimento de agressividade, que vão fazer você se fechar ou encerrar a conversa, ou então vão despertar em você o sentimento de que não sou especial, não sou valorizada, é assim mesmo. Cuidado com as histórias que você conta para você. No começo pode ser bem difícil, mas reconstruir esse caminho com esses 5 passos que a gente acabou de falar, é fundamental para que a comunicação afetiva seja estabelecida e você tenha aí relações bem mais saudáveis. Cuidado com a ideia de ser vítima ou ser culpado. A maneira como você fala com você por meio dessas historinhas pode fazer a diferença no seu relacionamento. Tem um texto bíblico que eu gosto muito e que resume um pouco dessa ideia, que fala mais ou menos assim, ó: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Sabe, boas palavras precisam ser ditas pra gente também, nessas nossas historinhas. Preste atenção às palavras que você tem dito pra você e às histórias que tem contado pra você. Quando você percebe as suas emoções, você consegue entender por que elas estão se manifestando diante de um fato. E aí fica muito mais simples para controlá-las e manter então um diálogo mais saudável. A comunicação afetiva evita que as relações se desgastem e permite que sejamos acolhidos e compreendidos. Que tal um desafio? Colocar em prática os 5 passos que faz aí a reconstrução dessa conversa. Esses 5 passos que nós acabamos de falar, para que você possa, antes de reagir ou de falar, ter a segurança de que você entende o que está acontecendo, sabe da sua história e a sua reação não vai confrontar o outro em algo que realmente não está acontecendo, vai estar de acordo com a realidade. E depois você me conta como foi o resultado e como tem sido então as suas conversas e os seus relacionamentos. Um beijo no coração e até a próxima semana.